Meu filho passou meses pedindo um notebook e depois de tanta insistência, eu finalmente cedi e prometi que compraria um no fim do ano, com a condição de que ele focasse mais nos estudos e melhorasse suas notas. Ele concordou imediatamente e achei justo. Mas ele não cumpriu sua parte do acordo, e suas notas ficaram ainda piores. Então eu disse que o notebook estava fora de questão até que houvesse mudanças. Foi quando minha filha se meteu e disse que compraria um para ele, e a partir daí as coisas começaram a desmoronar rapidamente. Agora minha filha não fala mais comigo, meu marido saiu de casa levando nosso filho e pediu o divórcio. Isso pode ficar longo, mas preciso explicar direito. Eu, mulher de 42 anos, tenho 2 filhos, Jacob, de 15 anos, e Natalie, de 17 anos. Sempre fui a pessoa da casa que impõe as regras. O pai deles odeia conflito, então sou eu quem precisa ser a vilã toda vez que algo precisa ser dito ou feito. Não me importo com isso. O que me incomoda é ser desrespeitada e contrariada dentro da minha própria casa depois de tomar decisões perfeitamente razoáveis. Alguns meses atrás, Jacob começou a pedir um notebook. Não era para a escola. Não se deixem enganar por isso. Ele queria principalmente para jogar e perder tempo online. É obcecado por tecnologia e passa tempo demais no YouTube assistindo porcaria aleatória. No começo eu disse que se ele mantivesse as notas e conseguisse cuidar da lição sem precisar de lembretes, eu consideraria comprar um no fim do ano. Achei que isso pudesse motivá-lo. Não motivou. As notas começaram a cair. Descobri tarefas sem entregar. Ele fazia tudo correndo só para voltar para o tempo de tela. E até peguei ele mentindo sobre ter terminado a lição. Então deixei claro, isso não está funcionando. O notebook está fora de questão até eu ver uma melhora de verdade, não apenas promessas. Ele ficou emburrado por um tempo e fez o típico drama adolescente, mas acabou largando o assunto. Ou pelo menos foi o que pensei. Então entra a Natalie. Ela sempre foi a inteligente. Tira boas notas, trabalha meio período algumas horas por semana e geralmente acha que sabe mais do que eu sobre como criar filhos. Ela é assim desde os 15 anos. Mas é tudo performático. Recebe elogios de professores e parentes por ser responsável e, de repente, acha que isso lhe dá direito de opinar sobre como eu educo meus filhos. Ontem, do nada, ouvi Jacob vibrando de animação na cozinha. Ele dizia, espera, sério? Hoje? Entrei lá e Natalie estava dizendo que compraria um notebook para ele naquele mesmo dia com o dinheiro que havia economizado. Perguntei que diabos ela estava falando. Ela disse que vinha guardando dinheiro de aniversário, dinheiro dado por parentes e parte da mesada que recebe quando sai. Alegou que era o dinheiro dela e que podia gastar como quisesse. Eu disse diretamente, claro que não. Já deixei claro que Jacob não pode ter um notebook agora. Isso não está em debate, e não me importa se ela acha que está fazendo algo fofo. Ela está indo diretamente contra uma decisão minha como mãe. Ela retrucou e respondeu atravessado, dizendo que eu não tinha direito de dizer o que fazer com as economias dela. Foi aí que perdi a paciência. Lembrei a ela que a única razão de ter qualquer parte daquele dinheiro era porque veio de mim, do pai dela e da nossa família. Nós demos aquele dinheiro supondo que ela o usaria para si mesma, não para sabotar minhas decisões e esconder algo do irmão. Ela tentou argumentar que o dinheiro de aniversário da tia ou da avó não deveria contar. Eu disse, tudo bem, fique com essa parte. Mas quero cada centavo que veio de mim ou do seu pai, cada ida ao shopping em que te dei dinheiro, cada vez que demos dinheiro para gasolina, cada jantar fora em que você guardou o troco, tudo isso. Faça as contas e me entregue ou eu mesma vou entrar no seu quarto e pegar. Mais tarde, meu marido me chamou de lado e disse que eu estava exagerando e que deveria ter conversado com ela de forma mais calma. Eu disse que calma não funciona quando nossa filha acha que pode simplesmente me ignorar e dar ao Jacob justamente a única coisa que eu proibi. Eventualmente, Natalie voltou com um envelope. Me entregou o dinheiro, disse que não iria mais discutir e voltou para o quarto. Desde então está sem falar comigo. Não estou perdendo sono por causa disso. Ações têm consequências. Confisquei todo o dinheiro que tinha qualquer ligação conosco. Ela pode ficar com o que os parentes deram. Mas se quer gastar dinheiro como adulta, então precisa começar a agir como uma. E isso significa aprender que desafiar os próprios pais dentro da própria casa não é aceitável e nem é assim que as coisas funcionam. Eu sei que vai aparecer gente dizendo que ela só estava tentando ser gentil ou que estou sendo dura demais. Mas eu vejo da seguinte forma, eu tomei uma decisão sobre Jacob como mãe dele. Ele não tem direito a um notebook só porque implorou ou porque a irmã quer bancar a heroína. Ele está proibido disso até o desempenho melhorar. Natalie tentar intervir e comprar um para ele não faz dela generosa, faz dela desrespeitosa. Mais tarde naquela noite, Natalie desceu para explicar o lado dela, como se eu já não soubesse. Veio com todo aquele discurso sobre Jacob se sentir excluído, sobre os amigos dele terem tecnologia melhor e sobre ele estar tentando dar o melhor de si. Cortei aquilo imediatamente. Disse que não me importava com o que os amigos dele têm e nem com a versão dele de estar tentando. Eu não administro esta casa baseado em sentimentos. Eu olho para resultados. Ele está tendo um desempenho ruim, simples assim. Mentiu sobre tarefas. Fez tudo de qualquer jeito. Não vou recompensar isso. Ela começou a chorar. Disse que eu a humilhei e a fiz sentir que todo o esforço dela para economizar não significava nada. Eu respondi que realmente não significava nada se a primeira coisa que ela tentou fazer com as economias foi agir pelas minhas costas. Ela não é mártir. Não é vítima. Fez uma escolha. Sofreu as consequências.
E se isso é humilhação, é melhor se acostumar com como a vida real funciona. Depois ela fez a pergunta mais idiota que ouvi nos últimos tempos. Então eu não posso fazer nada legal pelo meu irmão? Eu respondi, claro que pode, desde que isso não vá contra minhas regras. Ela poderia ter comprado um moletom ou levado ele para comer alguma coisa. Mas, no momento em que tentou trazer um notebook para dentro da minha casa depois de eu já ter proibido, cruzou a linha entre gentileza e desrespeito. Depois disso, ela voltou a ficar em silêncio total. Parou de falar comigo. Nem tocou no jantar. Mal fala com o pai também. Peguei ela mandando mensagens para os amigos sobre como eu estou insana e como roubei o dinheiro dela. Eu não roubei nada. Aquele dinheiro foi dado a ela supondo que seria usado para si mesma, não para agir por conta própria e bancar a mãe do irmão. Quanto ao Jacob, ele está se comportando. Sabe que é melhor não me desafiar de novo agora. Mas vi o grupo dele aberto no computador da família e ele estava se gabando de quase ter conseguido o notebook. Isso apenas provou meu ponto. O garoto já estava pronto para relaxar de novo. Se Natalie tivesse conseguido fazer isso, ele já teria voltado para os jogos e deixado a escola ainda mais de lado. Meu marido ainda acha que fui longe demais ao pegar todo o dinheiro. Mas eu disse a ele, se você não vai impor limites, então não questione quando eu imponho. Criamos essas crianças de forma suave demais quando o assunto é consequência. Natalie não está em apuros por ser generosa. Está em apuros por ser insubordinada. Existe diferença. Não vou voltar atrás. Não vou devolver o dinheiro tão cedo. Se ela quer comprar alguma coisa, pode trabalhar mais horas e ganhar isso da maneira correta. Não juntar dinheiro nosso e depois agir como se pudesse usá-lo contra nossas decisões. Também suspendi a mesada dela por tempo indeterminado. As consequências estão sendo irritantes, mas administráveis. O clima dela dentro de casa está pesado. Sei que está esperando eu ceder ou pedir desculpas. Vai esperar por muito tempo. Tomei a decisão certa. Eu sou a mãe. Minhas regras não mudam porque uma adolescente acha que é mais inteligente do que eu. Comentários do Reddit. Comentário 1. Aquele dinheiro era dela. A palavra-chave é deu. Você deu para ela. Isso faz o dinheiro ser dela, não um empréstimo que você pode tomar de volta sempre que quiser mostrar controle. Ela queria fazer algo gentil pelo irmão. Algo que literalmente a maioria dos adolescentes nem faria. E sua resposta foi pegar o dinheiro dela como se ela fosse uma criança pequena que roubou o doce. Se eu fosse ela, esconderia qualquer coisa que valorizo de você. Sério, você acabou de provar que nada do que ela possui está seguro. Porque, no segundo em que você não gostar do que ela está fazendo, vai inventar um motivo para tirar aquilo dela. Isso destrói a confiança de um jeito que não se conserta facilmente. Você não está ensinando uma lição sobre limites. Está ensinando que generosidade é punida e que a pessoa que a criou vai arrancar dela aquilo pelo que trabalhou se isso entrar em conflito com o seu ego. Filhos não esquecem esse tipo de coisa. Eles apenas deixam de ver você como alguém seguro. Você é a babaca. Comentário 2. Você é a babaca por todos os ângulos possíveis. Primeiro, você prometeu algo grande para o seu filho e depois tirou isso dele. Eu entendo o argumento das notas baixarem, mas garanto que essa não foi a lição que ele aprendeu. A lição foi que suas promessas não significam nada. Crianças absorvem isso profundamente, especialmente quando a recompensa era algo que estavam esperando muito. Segundo, pegar o dinheiro da sua filha. Isso é parentalidade autoritária no pior nível. Você não a corrigiu. Você mostrou que ela não tem autonomia nenhuma e que qualquer coisa que você dê pode ser retirada conforme o seu humor. Mesmo que devolva o dinheiro depois, a desconfiança continua. Terceiro, você surpreendeu seu marido com uma punição unilateral. Decisões parentais que afetam os dois filhos deveriam ser mútuas. Você agiu sozinha e agora ele ficou preso no papel de mediador porque você destruiu completamente o clima emocional da casa. Você continua tratando tudo como respeito, mas respeito funciona nos dois sentidos. Seu filho agora vê você como alguém imprevisível, e sua filha como alguém que pisaria na autonomia dela para vencer uma disputa de poder. Essas não são discussões pequenas. São rachaduras fundamentais que adolescentes carregam para a vida adulta. E a ironia é que existia uma solução melhor bem na sua frente. Deixasse ela comprar o notebook, mas dissesse ao Jacob que ele ainda não poderia usar até melhorar as notas. Isso teria mantido seu limite sem destruir seu relacionamento com os dois filhos. Em vez disso, você criou dois ressentimentos diferentes que definitivamente não vão desaparecer. Comentário 3. Você é a babaca. Não por estabelecer limites, mas pela forma como trata a autoridade como se fosse uma guerra. Sua filha não entrou escondendo drogas em casa. Ela tentou ajudar o irmão. Sim, ela ultrapassou um limite. Mas sua reação não foi disciplina, foi demonstração de poder. Você confiscou o dinheiro dela como uma tirana mesquinha tentando provar quem manda. Você está irritada porque ela tentou agir como mãe do irmão. Talvez porque alguém precisou fazer isso quando a sua versão de disciplina é apenas punição sem nenhuma empatia.
E seu marido parece já ter desistido de discutir com você. Você não apenas bloqueou o notebook. Você destruiu qualquer confiança ou diálogo dentro dessa casa. Atualização. Ok, deixa eu esclarecer uma coisa. Eu aceito críticas sobre o que fiz. Se não aceitasse, não teria postado aqui. Mas me chamarem de ser humano horrível já é coisa de gente desequilibrada. Julguem a decisão que tomei, não toda a minha trajetória como mãe. Criei 2 filhos bons com estrutura, não com caos. E não vou começar a pedir desculpas por ser uma mãe que realmente impõe regras. Dito isso, aqui está o que aconteceu desde meu último post. Depois que confisquei o dinheiro que Natalie ia usar para comprar um notebook para Jacob, exceto o dinheiro vindo dos parentes. Aparentemente ela saiu chorando para alguns desses mesmos parentes, fazendo parecer que eu tinha roubado os presentes de aniversário e as economias pessoais dela. Eu não fiz isso. Especificamente deixei ela ficar com tudo que veio de cartões de aniversário, tias e avós. Mas claro, ela convenientemente omitiu essa parte. Então agora tem o tio dela me ligando dizendo que está preocupado e a avó mandando mensagens com versículos bíblicos para me fazer sentir culpa. Até a prima dela me mandou mensagem dizendo que eu estava punindo gentileza. Chamei tudo isso de besteira. Disse a eles que ela tentou passar por cima de uma decisão direta que tomei para o irmão usando dinheiro que em grande parte veio de mim e do pai dela. E se eles não entendem esse limite, o problema é deles. Não estou aqui para criar filhos por votação popular. Dito isso, devolvi a parte do dinheiro que era claramente presente dos parentes. Inclusive deixei Natalie separar quais envelopes e valores vieram de quem. Mantive o dinheiro que veio de mim e do pai dela, mesadas, dinheiro que dávamos para saídas e os $120 aqui e ali que ela guardava de jantares em família e viagens escolares pagos pela nossa conta. Aquilo não é dinheiro dela. É suporte dos pais, e ela não pode usar isso para sabotar nossas regras. Natalie não gostou dessa resposta. Quando devolvi o dinheiro dos presentes e disse que o restante continuaria conosco, ela levantou a voz de novo. Começou a falar sobre como o emprego dela nem paga o suficiente para economizar para algo grande e como só usou nosso dinheiro porque era a única maneira de fazer algo significativo para o irmão. Eu disse diretamente, então talvez não tente fazer algo significativo quando você não está em posição de fazer isso. Ela continuou insistindo e eu a coloquei de castigo. Isso incluiu perder os privilégios do carro, que nós pagamos, sair com amigos e também o restante da mesada. Se ela vai agir como se fosse independente e ligar para parentes para falar mal de mim, então pode começar a aprender como a independência de verdade funciona. Meu marido e eu tivemos uma discussão enorme depois disso. Agora ele está completamente do lado das crianças. Disse que afastei os 2 de mim e que eles estão andando em ovos perto de mim. Eu respondi que apoio cego não é parentalidade. É covardia passiva. Natalie ultrapassou um limite. Jacob não respeita regras e tudo o que fez foi ficar assistindo e esperando bancar o pacificador em vez de me apoiar. Ele sugeriu terapia. Disse que talvez ajudasse nossa família a conversar com alguém. Eu disse que tudo bem, se isso significar que Natalie vai ouvir uma perspectiva externa mostrando que ela não é a adulta da casa. Concordei em ir porque talvez uma terceira pessoa finalmente mostre para ela que não pode usar gentileza como arma e chamar isso de maturidade. Fazer algo legal não apaga a desobediência. Quanto ao Jacob, a escola ligou. Ele foi pego tentando colar em uma prova. Não fiquei surpresa. Era exatamente isso que eu queria dizer quando falei que dar um notebook para ele seria um desastre. Ele já tinha acesso à tecnologia na escola e mesmo assim tentou trapacear. Quando contei à escola que eu já havia retirado o privilégio do notebook meses atrás, a orientadora disse que fazia sentido. Claro que fazia. Não preciso de estranhos validando minha criação, mas foi um lembrete de que eu não estou louca. Eu apenas tenho padrões. Jacob também está de castigo agora. Sem tecnologia, sem jogos. Também não pode usar as coisas da Natalie. Não que ela oferecesse agora. Ele chegou a me dizer, você destruiu tudo. Eu respondi, ótimo. Isso significa que a mensagem foi entendida. Meu trabalho não é ser amiga deles. É garantir que aprendam como consequências funcionam no mundo real. Ninguém vai bater palmas só porque tentaram. Ou você segue as regras ou não segue. Não é complicado. Neste momento a casa está tensa. Natalie continua emburrada e me evitando, a menos que queira alguma coisa. Jacob está quieto e mal-humorado. Meu marido mal fala comigo além do necessário. Aceitei que essa fase pode durar um tempo, mas não vou ceder. Não fiz isso para que gostem de mim. Fiz porque alguém nesta casa precisa ser o adulto que traça o limite. E para deixar registrado, eu realmente tenho orgulho da Natalie por querer ajudar o irmão. Nunca disse o contrário. Mas quando eu disse não, aquilo deveria ter encerrado a conversa. Ela escolheu continuar insistindo. Envolveu parentes e transformou tudo em um drama enorme. Eu encerrei a situação e faria do mesmo jeito outra vez se precisasse. Recebi muitas mensagens me chamando de tóxica ou abusiva. Não, tóxico é lealdade cega a crianças que ainda não conquistaram autonomia. Tóxico é pai e mãe que deixam os filhos passarem por cima deles porque têm medo das consequências emocionais. Isso não é força. É medo disfarçado de amor. Eu vou à terapia. Vou ouvir, mas não vou recuar só porque as pessoas não gostam da minha forma de agir. Criar filhos não é um concurso de popularidade. E sinceramente prefiro ser odiada por fazer a coisa difícil do que amada por não fazer nada. Comentários do Reddit. Comentário 1.
Existe um padrão aqui que, sinceramente, me dá arrepios. Você não parece reagir às dinâmicas emocionais, apenas ao que percebe como violações do seu controle. O tom da sua filha, o fracasso do seu filho, a discordância do seu marido, tudo vira uma ameaça em vez de uma preocupação. E você continua dizendo, eu sou a mãe. Eu traço o limite, mas em nenhum momento se perguntou por que eles estão agindo assim. Seu filho colando em prova, sua filha agindo como salvadora e seu marido emocionalmente desligado não são coincidências. São respostas a um ambiente onde comunicação virou confronto. Você criou um sistema em que a autoridade é intocável, e a única opção que sua família sente ter é obediência silenciosa ou rebelião. E você fica surpresa quando escolhe rebelião. A terapia não vai mudar eles. Pode mudar você, se deixar. Mas, pelo jeito do seu post, você está entrando naquela sala querendo provar um ponto, não ouvir. E, se for esse o caso, nem perca tempo. Terapia não é tribunal. Não é sobre estar certa. É sobre encarar a realidade. Você é a babaca. Comentário 2. Não vou suavizar as coisas. Você é a babaca. Sua casa parece um inferno. Não por causa das regras ou consequências, mas porque parece que o amor vem depois da obediência, não antes. Eu cresci com um pai exatamente como você, inteligente, lógico e bom com palavras, mas tão obcecado pelo princípio das coisas que nunca percebi o dano que estava causando. Posso te dizer uma coisa agora mesmo, Nathalie não vai esquecer nada disso. Ela vai crescer sabendo que o amor na sua casa tinha condições e que, no segundo em que saísse da linha, mesmo tentando ser gentil, virava inimiga. A parte mais triste é que ela tentou ajudar o irmão. Ela estava errada por agir pelas suas costas? Sim. Mas, em vez de transformar isso em um momento de aprendizado, você transformou em uma disputa de poder. Você a humilhou, a isolou e ainda acha que é a heroína da história. Você não criou uma filha respeitosa. Criou alguém que agora precisa medir cada decisão pensando, isso vai irritar minha mãe? Comentário 3. Você continua dizendo, não estou aqui para ser amiga deles, mas também não está sendo muito mãe. Seus filhos não precisam de uma ditadora. Precisam de alguém com quem possam conversar sem serem emocionalmente esmagados. O que vai acontecer daqui a 10 anos quando Nathalie tiver um filho? Você acha mesmo que ela vai pedir conselhos para você ou te convidar para visitar depois disso tudo? Sem chance. Ela já está aprendendo a se proteger de você. Esse tipo de coisa não desaparece quando os filhos saem de casa. Só apodrece por dentro. E o Jacob não vai lembrar do motivo pelo qual o notebook era proibido. Ele vai lembrar que, quando quase conseguiu aquilo através da bondade de outra pessoa, você destruiu tudo. Você está queimando pontes emocionais e chamando isso de parentalidade. Boa sorte tentando reconstruí-las quando eles forem adultos e não quiserem mais nada com você. Você é a babaca. Atualização 2. Bom, parabéns para todo mundo que disse que eu era o problema. Conseguiram o que queriam. Minha casa está vazia. Meu marido foi embora. Meus 2 filhos sumiram e agora estou sentada sozinha nesta casa. Pelo visto, eu sou mesmo a babaca. Depois do meu último post, nós realmente fomos à terapia por um curto período. Vou contar como isso foi. Entrei naquela sala com 2 adolescentes emburrados agindo como vítimas e uma terapeuta que em 2 sessões já estava repetindo tudo que minha filha e meu marido vinham dizendo. Você não está ouvindo as necessidades deles. Você foca demais em controle. Você interpreta a resistência como traição. Poupe-me. Eu entrei naquela sala para consertar a situação e tudo o que fizeram foi tentar me consertar. Quando rebati, a terapeuta me acusou de ser emocionalmente indisponível. Quando disse que Nathalie não tinha direito de agir pelas minhas costas com a história do notebook, a terapeuta respondeu que eu estava transformando generosidade em algo punível. Levantei e nunca mais voltei. Meu marido e minha filha continuaram indo sem mim por mais 2 sessões. A terapeuta perdeu toda a credibilidade no momento em que tratou meus limites como um obstáculo em vez de um padrão. Foi aí que tudo realmente começou a desmoronar. Meu marido começou a me excluir das conversas com as crianças. Descobri que ele havia devolvido mais dinheiro para Nathalie pelas minhas costas. Não apenas o que eu já tinha devolvido, mas dinheiro de emergência caso eu explodisse de novo. Ele chamou isso de segurança. Eu chamo de sabotagem. Foi aí que restringi o acesso às finanças compartilhadas. Verifiquei cada transação, cortei o segundo cartão de crédito e congelei algumas contas até conseguir rastrear o que estava faltando. Ele explodiu, dizendo que eu estava usando dinheiro para controlar pessoas. Não, eu só estava cansada de ver gente usando minha própria casa contra mim. Então veio a mais nova palhaçada do Jacob. O orientador escolar recomendou reforço positivo e reconstrução de confiança. Então agora eu deveria recompensar um adolescente que mentiu e colou? Claro que não. Entrei em contato diretamente com a escola e fiz com que ele fosse removido de todas as disciplinas relacionadas à tecnologia. Ele não precisa chegar perto de programação ou computadores se é assim que se comporta. E sim, ameacei tomar medidas legais quando tentaram questionar minha decisão. Ele ainda é meu filho, minha escolha. Nathalie não reagiu bem a isso. Nem meu marido. Pelo visto, eles ficaram horrorizados por eu interferir no caminho escolar do Jacob. Então eu escalei a situação.
Tranquei completamente toda a tecnologia da casa. Construí um armário na garagem e tranquei todos os aparelhos lá dentro. Tablets antigos, controles de videogame, até o roteador quando eu saía de casa. Redefini senhas e ativei controles parentais. Se ninguém conseguia respeitar limites, então ninguém merecia usufruir dos benefícios. Eles me tratavam como uma ditadora. Então eu os tratei como cidadãos indisciplinados que eram. Nathalie me chamou de psicopata, arrumou algumas malas e foi morar temporariamente na casa da melhor amiga. Meu marido não a impediu. Na verdade, ajudou ela a arrumar as coisas. Eu avisei que era um erro. Disse a ela que se saísse por aquela porta, tudo acabaria ali. Ela saiu mesmo assim, então joguei a única carta que ainda tinha. Ameacei vender o carro dela. Achei que isso a faria voltar para casa e lembrar quem pagava pelas coisas. No começo funcionou. Ela pareceu furiosa, implorando para eu não vender, mas não estava disposta a pedir desculpas nem voltar para casa. Então eu fui até o fim. O carro estava no meu nome. Ela largou o emprego naquela mesma semana, porque disse que não tinha mais como chegar lá. Problema dela. Eu dei uma ferramenta. Ela rejeitou as condições. Agora lide com as consequências. Então veio a gota d'água final. Ouvi através de um parente que ela estava falando sobre morar por tempo indeterminado com a família da amiga. Eu ainda era legalmente responsável por ela e não ia deixar uma família suburbana assumir o papel de pais como se eu fosse peso morto. Então liguei para o conselho tutelar. Disse que havia uma situação de moradia não autorizada e que eu estava preocupada. Foi mesquinho? Talvez. Foi extremo? Possivelmente. Mas eu me recusei a ficar parada enquanto minha filha era usada como peça numa rebelião contra mim. O conselho investigou. Não deu em nada. Mas Nathalie me bloqueou depois disso. E meu marido perdeu completamente a cabeça. Disse que eu tinha ultrapassado todos os limites imagináveis. Falou que eu estava sendo vingativa além da razão e fez as malas naquela mesma noite. Levou Jacob com ele. Levou metade das nossas economias. Acordei na manhã seguinte com a casa silenciosa, um armário meio vazio e uma mensagem dizendo apenas, acabou. E agora sou só eu. Tenho certeza de que está aí a parte em que eu deveria refletir, sentir arrependimento, dizer que fui longe demais. Não vou. Vocês encontram novas formas de me chamar de babaca como se fosse competição. Mas meu filho colou na prova. Vocês queriam que eu incentivasse isso? Minha filha largou o emprego. E acham que isso é culpa minha? Os dois estão destruindo a própria vida e eu continuo sendo a vilã. Até a terapeuta entrou nisso. Aqui está o que eu sei. Eu mantive esta casa funcionando. Eu paguei as contas. Eu estabeleci as regras. Eu exigi respeito e apliquei consequências. Se ser uma mãe que não se dobra diante da primeira lágrima faz de mim um monstro, então que seja. Mas não finjam que eu acordei um dia e decidi destruir tudo. Eu tracei um limite. Todo mundo escolheu fugir dele. Vocês querem dizer que eu perdi o controle? Não, eles apenas deixaram de merecê-lo. Comentários do Reddit. Comentário 1. Isso já não é mais sobre notebooks ou dinheiro. O que você descreveu aqui é uma erosão completa da confiança e, sinceramente, um exemplo clássico do que acontece quando alguém trata relações familiares como contratos em vez de conexões. Você não parece entender, ou se importar, que segurança emocional é algo fundamental. Sua filha não foi embora apenas por causa das regras. Ela foi embora porque cada gesto gentil que tentou fazer foi punido como se fosse uma rebelião. Seu filho colou na prova. Sim. E isso é um problema. Mas a questão maior é que ele não tinha ninguém com quem se sentisse seguro o suficiente para pedir ajuda antes de chegar a esse ponto. Você transformou tudo em desobediência quando, na maior parte, era desespero. E ligar para o conselho tutelar por causa da família que acolheu sua filha? Isso foi retaliação. Você não está impondo limites. Está incendiando todas as pontes que construiu. E agora está surpresa por estar sozinha. Você isolou todo mundo, inclusive a terapeuta, porque ninguém quis se alinhar completamente com você. Isso não é firmeza. É disfunção com prancheta na mão. Comentário 2. Moça, você me lembra tanto a minha mãe que chega a dar enjoo. Ela também estava sempre certa. Sempre era a pessoa mantendo a linha. Nunca dava para fazer nada sem que ela transformasse aquilo em traição ou ataque pessoal. E sabe onde ela está agora? Sozinha. Sua filha não se autodestruiu. Ela apenas foi embora de você. E seu filho caiu fora na primeira oportunidade que teve. Seu marido aguentou mais tempo do que muita gente aguentaria. Tudo o que você fez foi usar controle como substituto para amor. E agora está irritada porque todo mundo parou de fingir que isso era suficiente. Eu entendo. É mais fácil culpar o mundo inteiro do que admitir que talvez você fosse o problema. Mas você explodiu sua própria família por causa de um maldito notebook e ainda acha que é a pessoa razoável da história. Talvez você devesse pensar nisso. Não pelos seus filhos, porque eles já se foram, mas pelos pedaços dos relacionamentos futuros que você ainda não destruiu completamente. Comentário 3. A tragédia aqui não é que você perdeu sua família. É que você ainda acha que ganhou alguma coisa. Você fala muito sobre ser quem mantinha a casa funcionando, quem pagava as contas, quem impunha as regras. Mas você construiu uma fortaleza, não um lar.
Sua filha queria ajudar. Você tratou isso como um ataque. Seu filho errou e precisava de direção. Você deu punição e nenhum caminho para melhorar. Seu marido implorou por compromisso. Você trancou as finanças e até a terapia. Você descartou todos no segundo em que disseram algo que não queria ouvir. Você nem está mais agindo como mãe. É apenas a última pessoa de pé em uma casa para a qual ninguém quer voltar. E a parte mais triste é que, mesmo agora, depois de tudo, você ainda quer que a gente diga que você continua certa. O que você precisa não é validação, é reflexão. Mas sinceramente, duvido que aceite isso também.